Carlos Verzoni Nejar. Seja bem-vindo, nosso poeta, escritor, ao nosso convívio. Já de antemão, agradecemos a sua generosidade em participar e nos brindar com essa palestra entrevista. A honra é minha. Muito obrigado. Então, para o pessoal conhecer mais a fundo o nosso poeta, Luiz Carlos Verzoni Nejar, que é natural de Porto Alegre, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, ingressou no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em 63, tendo atuado em várias comarcas do Estado e, posteriormente, ascendeu ao cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, atividade que exerceu junto aos tribunais do Estado até a sua aposentação. Após a aposentadoria no Ministério Público, exerceu advocacia em Porto Alegre. É membro da Academia Brasileira de Letras, titular da cadeira 4, eleito em 1988, também membro da Academia Brasileira de Filosofia. Sua produção como escritor, ficcionista, poeta, tradutor e crítico literário brasileiro é imensa. Resumidamente, pode-se citar nessa oportunidade, a título ilustrativo, as seguintes obras: Célices, livro de Silbium, contos. Livro do Tempo, O Campeador e o Vento e das Nações, e atualmente está lançando as obras O Evangelho segundo o Vento e Célices, o livro de Silbium. Ele foi indicado em mais de uma oportunidade ao Prêmio Nobel de Literatura. Ainda nessa ocasião de hoje, nessa nossa reunião de hoje, nos auxilia e participa o professor, já nosso conhecido, que já nos palestrou para o nosso amigo, professor Jorge Trindade, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, já aposentado, advogado e psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia jurídica, mestre em psicologia, doutor em psicologia clínica e saúde mental, pós-doutorado em psicologia forense do testemunho, livre docente em psicologia jurídica, membro da cadeira 10 da Academia Brasileira de Filosofia, autor de consagrados livros e artigos científicos. Sejam bem-vindos, então, ao nosso palestrante, nosso convidado, professor Jorge. Paulo, passo a palavra a ti para alguma consideração e estão abertos os trabalhos. Rapidamente, queremos agradecer ao nosso poeta, escritor, Nejar, né, por essa honraria de conceder ao grupo Amigos Encontros de Cultura essa oportunidade. E a todos os nossos amigos que participam, né? É uma honra nós termos a sua contribuição. E como disse o senador Simon, é uma honra não só para o grupo, é uma honra para todos nós gaúchos, pelo seu destaque, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional. Muito obrigado. Ok. Palavra sua, poeta. Pois é, eu ouvi meu nome aí tão comprido que, sinceramente, eu não teria escolhido esse nome, porque, aos poucos, a poesia foi avançando no meu próprio nome. Hoje, eu sou conhecido como Carlos Nejar, ou apenas Nejar. A poesia vai absorvendo. E eu me recordo que eu era promotor público, com muita honra, aliás. Eu tenho uma lembrança muito viva do Ministério Público, como um cavaleiro andante de justiça. E eu me recordo que me perguntavam a mim, quem é o tal? Porque me apresentavam sempre como promotor Luiz Carlos Verzoni Nejar. E apareceu o tal de Carlos Nejar no jornal, no Correio do Povo, na época. E me perguntavam, quem é esse Carlos Nejar? Eu dizia, meu primo irmão. Hoje eu não posso mais negar nada, porque a identidade da poesia mudou o meu próprio nome e simplesmente fez uma grande síntese
E quando eu vejo os amigos, que eu quero saudar cada um aqui presente, de uma maneira especial, também este mestre, meu companheiro de universidade, nosso governador, senador, Simão, aqui tantas figuras que honram o nosso Pampa, o Jorge Trindade, o Piscine, o Mário Soares, Pastore, Ortiz, Rod, cada um, e o Regis, que é o regente dessa orquestra. Eu estou ao dispor de todos. E não adianta, vocês estão aí, mas o meu Pampa está aqui. Não adianta, não me abandona. Esse Pampa eu levo comigo. E tem o Minuano também junto. Então, eu gostaria de iniciar fazendo um questionamento, presidente. É possível? Com certeza, avante. Então, escritor e poeta Carlos Nejar, como é que foi o seu despertar para a literatura? Houve um incentivo familiar? Não, não. Não, a verdade é o seguinte, o incentivo foi meu pai, Sadi Nejar, que eu lembro nesse momento com saudade. Ele fez uma verdadeira biblioteca lá em casa. Era contador, comerciante, como muitos levantinos. E aqui está o Simão, meu irmão levantino. E ele foi juntando livros nas estantes. E eu era um rapaz. E comecei a descobrir que os livros tinham voz, tinham som, era um mundo escondido. Comecei a ler, às vezes nem entendendo direito, Machado de Assis, Shakespeare, tantos outros, Alexandre Dumas. E aos poucos, a palavra foi se adonando de mim. E eu descobri que ela era minha companheira desde a infância também. E que as palavras me amavam. E eu as amava muito desde antes. E descobri que eu conseguia fazer versos. Eu não precisava de dicionário de rimas. Descobri que o poema tinha ritmo. E que eu, escrevendo, eu fazia o pensamento respirar comigo. Porque escrever é respiração do pensamento. E aos pouquinhos, então, lendo e, sobretudo, aprendendo. E, mais tarde, com a experiência do Ministério Público. A experiência também da alienação, a experiência da lei da justiça. E também fui aprendendo que a justiça requer também misericórdia. E que Paulo, o apóstolo, afirmava com razão que o amor é o complemento da lei. E eu fui forjado no interior do Pampa. Conheci cada légua. E eu recordo, enfrentei alguns júris, mas sempre respeitando o réu.
sempre cuidando para não me atrelar ao carro da injustiça, tentando pedir sempre, pedindo absolvição do réu quando não havia prova, porque a prova é a nossa bússola. E assim foi a minha experiência pelo Rio Grande. Eu recordo que uma vez eu tive que enfrentar o próprio procurador-geral lá no fundo do Rio Grande, eu me lembro bem. É uma saudade que me dá. Em Erechim, perto da fronteira, em Itaqui. Foi em Itaqui, veja a minha memória. Eu tive que movimentar um processo contra um secretário de Estado por causa das custas. Ele tinha inventado custas que não existiam na lei, custas aumentadas. E eu recordo que ele apareceu na minha casa. Eu morava no hotel em Itaqui. E me disse, o senhor procurador me falou que o menino é bom, referindo-se a mim, mas pode fazer alguma bobagem. Eu disse a ele, senhor secretário, com todo respeito, eu não creio que o meu chefe do Ministério Público tenha dito isso, porque ele sabe que eu sou independente. 2 ou 3 dias depois, eu recebi um chamado a Porto Alegre. Viajei de trem, cheguei diante do procurador-geral e perguntei, o senhor falou que o menino, que o rapaz podia fazer alguma bobagem? Não, eu jamais disse isso. Você é independente, você é um membro do Ministério Público. E resultou que o secretário foi denunciado no Tribunal de Justiça. Mas eu confesso a vocês que é uma solidão ser promotor, ao menos naquela época, em que não tínhamos secretários, não tínhamos assessores, trabalhava-se apenas numa máquina de escrever, e nós tínhamos que atender os acidentados, os necessitados, e, sobretudo, sozinhos na solidão do pampa. Eu me lembro de várias coisas na minha vida de promotor, mas isso me ajudou, me forjou na criação. Porque eu confesso que eu criei uma outra dimensão dentro da própria dimensão do meu trabalho. Eu me lembro que em júri, de repente, me nascia um poema. Eu fazia o poema. Mas, ao mesmo tempo, eu me acostumei a ser cuidadoso no júri. Está aqui o amigo, mestre Simão Studiga, que nós fizemos júri junto em Nova Praça. Então, a solidão da função me ajudou muito também na solidariedade.
no cuidado com os indefesos, na sensibilidade coletiva, porque o promotor não é apenas um ser ali de justiça, é um ser social. E aprendi em cada légua desse pampa, e vocês têm o privilégio de estar, e eu não, embora eu tenha aqui dentro, eu conheci a limitação humana, escrevi, aproveitei a linguagem jurídica na poesia, porque é uma linguagem ancestral. Trabalhei muito, por exemplo, no livro chamado Danações, que é danar e condenar. É o homem diante do tribunal do mundo, que é uma espécie de tentativa grega digamos, de trazer o réu diante do julgamento do mundo e compreender no poema cada movimento da justiça, como auto de apreensão, como depoimento, como sentença, todo o encaminhamento processual colocado em poesia. Depois, eu tive uma experiência de escrever ordenações. Foi uma tentativa minha de ordenar todas as coisas do poema. Eu me lembrei das antigas ordenações filipinas, manuelinas, e trouxe isso para dentro do poema, porque o direito me influenciou profundamente. E isso me deu um caminho novo, porque o direito não tem grande influência dentro da criação poética. E o que era, digamos, particular, a minha experiência particular, se tornou uma experiência geral, a experiência do homem dentro do mundo. E aí foi quando, durante a dita Revolução, eu escrevi Canga, que é um livro meu usado nas universidades, e que é o que se põe, nós sabemos, a canga colocada nas costas do animal. E como eu nunca assumi nenhum partido político, apesar de eu ter as minhas ideias, porque o meu partido é da condição humana. Eu, então, não sofri, talvez, as punições que outros companheiros sofreram de exílio. O meu exílio foi interior. O meu exílio foi na palavra. Aí eu fiz também o Canga, que é Jesus popular, Jesual do Monte. Eu fiz um júri famoso lá em Itaqui. E a vítima chamava-se Fonga Belmonte. E a vítima foi morta por 2 irmãos, não vou citar os nomes, mas eles mataram a vítima numa pensão. E o que eu sei é que esse nome Belmonte ficou na minha memória e eu criei Jesual do Monte, um Jesus popular.
e um Jesus que leva a cruz por causa da liberdade. Porque o poeta, se não cantar a liberdade, não sobrevive como poeta. Mesmo nessa pandemia terrível, se nós nos prendemos em paredes, se a nossa consciência se prende em paredes, nós efetivamente ficamos prisioneiros, porque nós temos que criar formas de não haver paredes na consciência. Nós nos cuidamos, usamos máscaras, mas também vivemos nesse enclausuramento. Entretanto, não prende a nossa consciência, a nossa liberdade. Porque a liberdade nós a criamos, apesar das circunstâncias. Eu não quero falar todo o tempo aqui, mas aos poucos eu fui publicando meus livros. Canga saiu pela Civilização Brasileira, com prefácio do grande Antônio Wise. Aliás, eu conheci o Wise de uma maneira muito estranha. Eu, um dia, com meu livro Canga debaixo do braço, e aqui eu quero fazer um agradecimento dentro do tempo. Eu levava meu livro debaixo do braço e entrei no escritório de Antônio Wise. Não o conhecia, não sei de nome. Levei os originais e disse a ele: Antônio Wise, se você gostar do meu livro, eu gostaria que escrevesse o prefácio. Mas se não gostar, põe o meu livro no lixo. O amigo tem plena liberdade. E sumi. E ele brincava, às vezes, com outros companheiros. Pois é, ele já me apareceu com o livro debaixo do braço. E vocês sabem que um dia eu estava na minha comarca de São Jerônimo e recebo um prefácio de umas 15 folhas de Antônio Wise. Eu me emociono, li e quase não entendi o prefácio, porque o Wise era um tradutor de Joyce. E ele, quando falava, era muito claro. Quando ele escrevia, ele era muito obscuro. Eu confesso a vocês que eu passei um tempo para entender tudo o que ele escreveu. Inicialmente eu disse, será que ele não gostou do meu livro? Mas foi o contrário. Vindo aquilo de Wise, foi um reconhecimento. E eu fui publicando os livros, foram nascendo, e editei Árvore do Mundo pela Nova Fronteira, conheci muitas figuras, o próprio editor, que é o Carlos Lacerda. Ele leu A Árvore do Mundo e me disse, Nejar, eu quero que tu me publiques aqui numa edição muito especial da Nova Fronteira, porque o primeiro livro saiu pela Aguilar, e ele me publicou pela Nova Fronteira. E eu vi, ele me olhou com um olhar tão profundo, como se penetrasse lá nas raízes do ser. Eu, há muito
é que eu não lembro um olhar tão agudo como o dele. E ele foi muito generoso comigo. Depois, eu publiquei Chapéu das Estações pela Nova Fronteira, Os Viventes, que eu já trabalho há mais de 30 anos. Tem os poemas bíblicos, os ofícios humanos e divinos, os bufões, os heróis, os artistas. E, na última parte, eu coloquei uma espécie de arca de Noé, com as bestas e insetos. Esse livro já vai para a 4ª edição. É um livro que eu vou escrevendo no correr da vida. Eu até estou assustado, porque a 4ª edição é tão grande que parece uma verdadeira cidade. Uma comédia humana em miniatura, uma galeria da condição humana. Isso eu fui escrevendo aos poucos, no correr dos anos. E, aos 40 anos, eu descobri que era romancista. Meus poemas eu sabia decor. Eu gostava, muitas vezes, em Erechim, por exemplo, dos jantares, dos churrascos, onde me pediam para recitar e eu recitava. E eu percebi que recitar é uma maneira de a palavra se tornar muito mais audível do que ler o poema. Quando se fala, se abre a palavra. Quando o poema está na página branca, ele se fecha, como ostra. E aos pouquinhos, aí eu entrei, eu me candidatei à Academia Brasileira de Letras. Eu morava em Vitória, Espírito Santo. Conheci lá uma capixaba que tomou conta da minha vida, que é a Elza. Vou fazer agora 33, fiz 33 anos. E eu lembro aqui também Maria Elisa, que foi a mãe dos meus filhos. De Fabrício, de Rodrigo, de Carla, de Miguel. Mas a vida, muitas vezes, é uma separação. E eu encontrei em Elza a pessoa muito amada na minha vida, que eu chamo de Elza Mansidão. Hoje ela está enferma. A enfermidade já vem de 4 anos para cá, desde quebrar a vértebra, depois infarto, depois câncer. Mas ela está viva, é forte, é serena, é resignada. E eu muito feliz cada dia de vê-la comigo. Porque o amor resiste ao tempo. E eu vou dizer a vocês que o primeiro amor da minha vida, a minha grande experiência, foi com Deus. Eu tive uma experiência muito forte tendo tido com Deus. É o meu maior amigo. A ele eu devo as melhores coisas. Porque se eu tenho esse talento, essa criação, tudo isso me foi dado. O que eu verdadeiramente, do que eu participei, eu trabalho, isso sim. Eu sou obstinado. O que eu construí foi na obstinação, na coragem.
Mas o dom, esse mistério de criar, de repente, ao acordar, escrever um soneto que vem em sonho, ou, de repente, ser conduzido pela rédea da criação como um cavalo, não saber o fim, e ser levado em vez de levar, e ser sonhado em vez de sonhar, isso não é meu. Isso é maior do que eu. As grandes coisas são maiores do que eu. O que eu tenho é uma perseverança, uma obstinação. Lógico, cultura, erudição, trabalho. E depois de Deus vem Elsa. E meus filhos. Mas os meus outros filhos, eu tenho muito filho no espírito. É curioso que agora eu fiz 60 anos de literatura. Célices foi meu primeiro livro. Está aqui, está saindo uma edição. Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Dos meus 2 primeiros livros. Eu escrevi, eu publiquei em julho de 1960. E eu me lembro que a minha avó estava preocupada comigo, porque minha família de negociantes, ela dizia, o meu neto, você vai envergonhar a nossa família, porque tem um bicho na capa, um cão com uma flor entre as patas. E ainda mais, ela me disse, poeta. E eu tinha um tio que era um senhor. E ele me disse, ô Carlos, te cuida, tu precisas ter uma segurança na vida, porque a poesia não tem segurança nenhuma. E eu disse, mas meu tio, o senhor é meu senhor, serve o maior dos poetas, ergue igrejas, não vai poder impedir de ser poeta. E eu confesso a vocês que depois a minha família ficou muito honrada, porque de repente descobriram que eu era, de fato, um criador. O Rio Grande do Sul me acolheu, a crítica do Rio, São Paulo, etc. Saiu no livro sobre esse pobre vivente. Mas eu hoje, que eu continuo criando com essa pandemia, acho que é o momento da gente poder se concentrar, ler e criar. Eu criei 2 romances nessa época. E criei livros de poesia. Eu vou dizer aos amigos que a criação é uma espécie de sonho feito linguagem. O sonho, às vezes, é maior que a linguagem. Mas nós tentamos segurar com a palavra, porque a palavra é viva, a palavra se revela. E num tempo como o nosso, amigos, em que a imagem está superando a palavra, que nós vemos o encolhimento cultural, nós vemos imposto sobre livro, quando, na verdade, armas não têm impostos.
E eu não vou almoçar nem jantar armas. O arroz está caro. A carne está cara. Eu não vou jantar armas. Eu quero paz. Eu quero a palavra. Eu quero que a palavra resista, e ela vai resistir, além de todas as imponências, de todos os julgos. A palavra vai resistir. Nós que escrevemos, temos talvez uma ânsia de eternidade. Mas eu quero ouvir vocês, eu já falei demais. Muito bem, poeta. Emocionante sua narrativa. Professor Jorge Trindade, tenha bondade. Está com o microfone fechado. Jorge está com o microfone fechado. Estou muito honrado por estar aqui nesse momento. Cumprimento a todos, mais uma vez, a cada um, ao meu amigo Paulo Regis e ao senador, que também me promoveu no Ministério Público. Uma das minhas promoções foi nas mãos do senador Simon, e sempre pelas mãos do Nejar. Eu sempre andei pelas mãos do Nejar há muito e muito tempo. A minha inscrição para o concurso do Ministério Público, quando eu tinha 23 anos, 22 anos, foi preenchida a carta de recomendação pelo Nejar. E eu só espero que ele não tenha se arrependido. Não, jamais. Jamais. Mas eu queria... Foi um achado para o Ministério Público. Honrasse o Ministério Público. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o nosso poeta, que é um irmão, que é um amigo desde a minha juventude. O livro tem uma história, né? Uma história muito antiga. E nós estamos aqui em pleno domínio das redes sociais, da internet, das figurinhas, do KKK. E se o livro tem uma história, eu perguntaria ao Nejar se essa história, Nejar, pode acabar. Eu não ouvi a última parte, ô Jorge. Se o livro tem uma história e nós andamos no domínio digital, a pergunta, Nejar, é se o livro pode, essa história do livro pode acabar. Se o livro tem uma história, essa história pode acabar? Eu acho que não. Eu acho que não, que o livro não acaba. Porque a palavra tem o espírito. E a palavra não acaba. Há alguma coisa no homem que sobrevive à morte. Eu penso até que há muitos instrumentos de progresso, o lado digital, mas eu amo o livro no papel, é algo tangível. Eu não nego que o livro tenha várias formas, porque o que importa é a palavra. Mas eu gosto do livro, porque eu sinto o papel. Há uma humanidade no papel. E isso é inegável. Agora, o homem pode inventar vários instrumentos, mas o livro vai resistir. Porque o espírito humano existe. E quando nós lemos, né, e nós lemos Carlos Nejar, lemos outros tantos, mas lemos Carlos Nejar, por inúmeras razões, eu perguntaria, Nejar, se quando nós lemos os livros, quando nós lemos os teus livros, se os livros também nos leem. Sim,
Eu penso que há uma ligação profunda com o livro, no sentido de que nós somos lidos na medida em que nós lemos. O livro encontra em nós um refúgio, e o refúgio nosso é o livro. E ele traz toda uma tradição de ancestrais. Nós, com o livro, falamos com a comunidade dos antigos e dos novos, porque é o espírito humano, essa tradição que vai de tempo em tempo e que não se apaga como uma chama. O livro faz parte da nossa vida, porque ele se acostuma conosco, é nosso companheiro, ele povoa a nossa solidão, ele nos enche de sonhos, e nós entramos numa outra dimensão da realidade, que é uma dimensão até superior. Nós, muitas vezes, perdemos a consciência de estar vivos. O mundo ao redor é muito automático. As coisas todas são muito automáticas. A propaganda até quer que nós comamos um ou outro produto, mas o importante é que a nossa consciência não fique automática, porque nós somos vivos. E o instante existe, diz a Cecília Meirelles. O instante existe. Nós podemos ser um instante, mas somos um instante adiante, até onde pudermos ser. Nós somos tempo. Mas também somos eternidade, porque eu creio em alguma coisa mais além da morte. Eu creio numa vida eterna. E acho que o homem e o espírito humano é grande demais para morrer. Ok. Poeta, vou lhe perguntar, considerando esses tempos difíceis que estão passando, essa pandemia, esse confinamento compulsório, quase uma solidão compulsória, esse momento não enseja que se, através da palavra, da leitura, se tenha os momentos que agora são bastante propícios, porque usar uma palavra como foi usado pelo senhor agora, nos tira do automático, por uma situação totalmente diferenciada, há momentos, através da leitura, para reflexões e até uma imersão para dentro de nós mesmos, para buscar justamente essa condição espiritual, que no cotidiano não nos É um permite. momento exatamente de nós refletirmos. Primeiro, sobre o nosso limite. Porque o homem é um sopro. E, de repente, nós corremos riscos. Mas há alguma coisa muito mais profunda que nós temos que descobrir nesse momento, em que parece que nós estamos de férias da vida. E a morte nos cerca de todos os lados. E a ciência demorada, morosa, burocrática, porque a ciência trabalha com a dúvida, com a investigação. A filosofia trabalha com a dúvida,
o poeta trabalha com a memória da espécie, com a memória das palavras, onde não há dúvida, porque na luz não há dúvida. Quando a luz chega, afugenta as trevas. E é importante ter essa visão da luz, que é uma visão de eternidade, uma visão de Deus na nossa vida. Entretanto, é no momento de escuridão que nós conhecemos coisas que nós não sabíamos. Antes não tínhamos tempo. De fato, não tínhamos tempo de pensar. A realidade do mundo nos empurrava. Os compromissos. Então, havia um tempo em que nós nem conseguimos raciocinar. Agora nós raciocinamos. Nós éramos raciocinados, agora nós raciocinamos. É muito importante. E é uma palavra interessante que eu li outro dia, que diz assim: o medo foi criado para que os homens descubram que são homens. Mas há um outro lado. No outro dia eu fui para Mato Grosso do Sul. Eu sou padrinho da Academia Feminina de Artes e Letras. Eu fiz a letra, inclusive, do hino dessa academia. E lá me acolheram com muito carinho. Aliás, eu percebi que ali é um polo cultural escondido, com autossuficiência, como também o nosso Rio Grande. Há estados no Brasil que são países, tal o continente que é o Brasil. E eu ali, eu fui. Me diziam: Nejar, tu és idoso. Eu pensei, se eu vou cuidar da idade, eu nunca vou chegar de novo à minha infância. Porque há uma terceira idade, há uma quarta idade, eu não sei em que idade a gente está. Não é, Simão? Ei, mestre Simão? Não, é como o nosso Mário Quintana dizer: há mortos e vivos, não há mais idade. E eu lembro aqui o meu companheiro de Pampa, que antes de eu me candidatar, eu o procurei. Era meu amigo. Ele me disse: Nejar, eu não vou me candidatar mais, não. Eu me candidatei 3 vezes. Aí foi quando eu me lancei candidato na academia. E quando eu fui escolhido, quando eu assumi, eu o visitei. Ele me acolheu fraternalmente. Há um poema dele dedicado a mim, O Apóstolo dos Gentios. Há um poema meu dedicado a ele. Mas ele dizia isso: há vivos e mortos, não há idade. E eu penso até que existe hoje uma espécie de mordaça em cima dos idosos, dizendo que é uma idade muito perigosa. Quando é perigoso para os jovens e perigoso para os idosos. Hoje nós estamos percebendo que o vírus não escolhe idade.
Agora, o idoso é cauteloso. Eu fui, sim, usando máscara. E há uma palavra em Jó que eu sempre lembro. Jó disse assim: quando eu tive medo, me aconteceu. O medo leva ao acontecimento. Eu não quero ter medo. Não quero ter medo de viver. Não quero ter medo de escrever. Não quero ter medo de ser brasileiro e, sobretudo, de ser pampiano, porque nós sobrevivemos e nós vamos sobreviver. Não sei se respondi. Poeta Nejar, por que o vento está tão presente nas suas criações literárias? Olha, é interessante aqui, eu publiquei esse livro, Evangelho Segundo o Vento. Não sei se está aparecendo aí. Não sei se está aparecendo aí. Aqui, Evangelho Segundo o Vento. Sim. O vento é o nosso minuano, de um lado. É o vento físico. É o vento que Érico dizia no Tempo e o Vento. Ele dizia que quando ventava, alguma coisa estava acontecendo. O vento, para mim, não é apenas o elemento físico, o minuano. Que bate aqui, onde eu moro, e parece um coro me chamando. Parece o Rio Grande me chamando, mas eu puxei o vento perto de mim, pronto, o minuano está comigo. E mais, o vento também é o espírito. E eu lembro que o meu amigo Saramago é meu grande amigo. Ele escreveu um livro chamado Evangelho Segundo Jesus Cristo. Mas Saramago não acreditava em Deus. Como é que ele vai falar em Jesus Cristo? Mas exatamente a sede de Deus era tão grande que ele negava. E eu resolvi, lendo o livro dele, eu disse, que é isso? Jesus não é apenas uma figura histórica, é também uma figura eterna, é o Deus vivo. Eu posso imaginar muitas coisas, eu posso criar personagens que eu quiser, mas o sagrado é o sagrado e o profano é o profano. Eu escrevi, então, o Evangelho Segundo o Vento. Tem dois sentidos, o vento da minha terra e o vento do Espírito. Daí, porque eu amo tanto o vento que é meu companheiro de infância. Muito bem, muito bem. Alguém mais aí, professor Jorge? Algum amigo queira colocar alguma coisa para o poeta? O nosso amigo José Horácio já tinha levantado a mãozinha aqui. Ó. Opa, tudo bem? Bom. Um grande abraço a todos, prazer estar aqui com vocês. Olá, alguns seja bem-vindo. Eu já conheço, estou vendo aqui que outros amigos ilustres, talvez seja a primeira vez que eu esteja conhecendo hoje. Muito prazer e muito honrado estar aqui. E, poeta Nejar, eu teria duas perguntas, duas ponderações que eu queria compartilhar e queria a tua visão. Eu, apesar de não ter nenhuma formação, mas eu tenho um apreço muito grande pela filosofia. E assim, ao longo do tempo, nas suas obras,
que filósofo teve mais influência? Qual foi o filósofo que você mais se identificou durante ao longo do tempo, né? Durante a tua caminhada enquanto escritor, enquanto poeta, enquanto pensador, e se teria algum filósofo, na sua opinião, que melhor traduzisse a sua perspectiva, a sua visão de mundo. E seria isso. Eu compartilho também com você, quando você citou Jó, né? Jó talvez seja a parte do Velho Testamento que mais se assemelhe com as provações que nós estamos passando. É por isso que toda noite eu leio o Salmos 91 para reforçar o espírito e continuar a caminhada. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Eu que sou novato aqui nesse grupo, um grande abraço para todos. Olha, com muita alegria eu respondo no que eu posso responder. O filósofo da antiguidade que mais me influenciou foi Platão. Platão também era poeta, só que ele foi muito duro com os poetas. Ele não colocou os poetas na sua república, só isso. Mas há uma coisa que me acompanha em Platão, que é a caverna de Platão, as sombras, enfim, da caverna. Porque, na verdade, a caverna é o tempo que nós vivemos. Platão é contemporâneo. Como também Aristóteles, que foi outra influência. E no correr dos tempos, eu tive um companheiro que também foi companheiro de Jorge, Ricardo Moderno, que era presidente da Academia de Filosofia. E escreveu um livro que eu considero importante. O Delírio da Razão Criadora. Eu, quando o conheci, eu já colocava esse delírio da razão criadora no meu romance. E ele descobriu isso. E nós, então, nos afinamos no tempo. Ele se tornou meu personagem, chamado Ricardo Valério, porque há um delírio na razão do que cria. A razão pura não é criadora. Só a razão delirante é que cria. Porque é uma outra espécie de inteligência, a inteligência do abismo. Não é a inteligência, digamos, relampeante, certeira, não. É a inteligência da profundidade. E a segunda colocação me coloca a respeito da solidão, não é, Horácio? Na realidade, seria uma coisa que eu achei fantástico, me chamou muito a atenção, foi a relação que o senhor estabeleceu entre a filosofia enquanto dúvida, no momento em que nós vivemos, traçando meio que uma relação dialética com o resgate das memórias, com a certeza da poesia. Então, a filosofia enquanto dúvida, contrapondo com a certeza da poesia, né? Eu achei muito interessante e tem muito a ver até com a República de Platão, né? Pois é, mas olha, José Horácio, de fato, a filosofia estuda a origem do ser.
E a origem do ser é móvel no universo. Agora, a poesia trata da memória das palavras. Por isso tem mais certeza. E, inclusive, a filosofia muitas vezes avança dentro da poética. E a poética dentro da filosofia. Porque são co-irmãs. Agora, eu, quando falo da poesia, eu não estou falando de um teorema matemático, que é lógico. Eu estou falando de uma memória, que é uma espécie de memória da espécie, que não é espécie, é a memória da espécie que habita o fundo da criação. O poeta vai trazendo à baila essas imagens, porque o poeta fala por imagens. A filosofia fala com a razão, o poeta com as imagens. Por isso que eu gosto muito de Platão, porque ele muitas vezes falou por imagens, sendo um filósofo. Diferente de Aristóteles, que era um raciocinador, um mentalizador. Agora, a poesia tratando dessa matéria, que é o esquecimento, a memória, que é algo que faz parte do sonho e que habita um arsenal de arquétipos do homem. Porque o poeta trabalha o mito. E o mito é ancestral. Homero trabalhou os mitos. O poeta hoje é um Homero, embora não seja cego. E as imagens é que trazem à baila o poeta. Não é o poeta que traz à baila as imagens. Como se fosse uma chusma de abelhas das imagens, em torno do favo que é a linguagem. O poeta sempre vive entre abelhas no favo. E o mel é o mel da revelação. Nós não vivemos sem revelação. É isso. Não sei se eu expliquei. Muito bem. Eu fiquei pensando aqui se é mais fácil ou mais difícil ser filósofo ou ser poeta. Eu não sei o que é fácil, nem o que é difícil. A gente simplesmente é. Ninguém escolhe a forma de nascer, a gente nasce. O poeta nasce. É como o senhor falou, é um dom. É um dom. É dom. É por isso que é eterno, né? É dom, e é um dom que ultrapassa até o poeta, porque quando a gente lê um Camões, que está tão contemporâneo, quando a gente lê um Fernando Pessoa, a gente sente que há uma mente muito ancestral debaixo das palavras. Por isso que Homero é nosso contemporâneo. Muito bem. Senador Simão, gostaria de se dirigir ao poeta, senador? Simão! Ô, Simão! O senador está com o microfone fechado. Sim. Você está cada vez melhor, meu poeta.
Nós aqui no Rio Grande, sentindo a tua falta, mas vibramos com a tua vitória. Realmente, você é um homem extraordinário. Nessa hora que nós estamos vivendo, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, primeiro eu quero felicitar os companheiros por essa série de lições que nós estamos tendo. E principalmente o trajeto, Nejar. Olha, Nejar, você realmente é uma figura emocionante. A tua vida de luta, de garra, um poeta que é mais do que um poeta, é mais do que um romancista, que nessa hora dramática que nós estamos vivendo, é uma voz que se impõe ao carinho, ao respeito e à admiração. Olha, meus amigos, essa palestra devia ser espalhada, devia ser distribuída pelo Rio Grande e pelo Brasil, que realmente é uma aula de bem-estar, de carinho, de respeito, de amizade, de caminhar na vida. Meu querido Nejar, foi uma emoção muito grande conversar contigo, assistir e ver a emoção que tu está vivendo. Me lembro do teu querido pai, o amigo Sadi, que eu tinha o maior respeito, como ele está vibrando do outro lado em ver a tua vitória, a tua inteligência e a tua capacidade. Obrigado por tu existir, obrigado por tu ser como tu és e obrigado por nos dar esse tempo de atenção. Um beijo e muito carinho, meu querido Nejar. Também, mestre Simão, meu irmão, muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou lá na casa de Machado, em nome também do nosso Pampa. E quero dizer também, eu lembro aqui o nosso companheiro Moacir Sclier também, que partiu. Eu tive a alegria de recebê-lo na casa de Machado. Quero agradecer as palavras do meu irmão, no tempo, o nosso governador, que é governador também de sonhos, porque nós todos temos a honra de tê-lo tido não apenas governando o Rio Grande, como também no Senado da República ou como ministro. E eu fico emocionado aqui com as vossas presenças, com a presença dele, do meu irmão aqui, Jorge Trindade, de cada um que está aqui, do Regis, que é o regente, que me dizia, Nejar, vamos prever as coisas. E nós previmos. Aos demais também, ao Sérgio, ao Vladimir, a cada um. Nesse tempo em que o abraço está praticamente proibido, eu quero abraçá-los dessa forma. Porque ao abraçá-los, eu estou abraçando o meu Pampa. Muito obrigado por tudo. O agradecimento é nosso, poeta Nejar. Estar aqui com vocês, muita honra de estar com vocês. A honra é nossa, em meu nome, em nome do Grupo Amigos, nosso agradecimento, profundo agradecimento e honra tê-lo conosco, assim como o senador Simão, que habilitou esse encontro, foi memorável. Eu faço minhas palavras de senador, há que se divulgar, que foi brilhante e emocionante. Agradeço a todos que participaram, em meu nome, em nome da Amigos, né, e passo a palavra ao Paulo Regis para finalizar esse nosso brilhante encontro. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Nós queremos registrar, antes de encaminhar o encerramento, a presença, a participação neste evento do senador Pedro Simão, do professor, nosso querido colega de longos anos, professor Leandro Cordioli, que nos honra hoje com a sua presença, da doutora Suzete Costa, do engenheiro João Rosa da Silva, que está nos ouvindo no Rio de Janeiro, participando do Rio de Janeiro, também do engenheiro Eurico Rodrigues, também está no Rio de Janeiro, da senhora Altair de Conto, do professor José Horácio Almendra, que está em Itu, São Paulo, já nos honrou com uma brilhante palestra, o professor Assis Pittini, que também participou ativamente conosco, o nosso carinho
por ter nos brindado com essa brilhante palestra, nosso poeta Nejar, e também agradecer ao professor Jorge Trindade, que juntos temos tido a oportunidade de produzir um pouquinho, um grão de areia, né, nesses meandros da cultura. Tivemos, inclusive, em alguns momentos, na universidade, na televisão, sempre com a honra de trazer o nosso poeta ao Pampa e nos brindar mais uma vez com esses desafios intelectuais, e sempre que ele nos traz esses desafios intelectuais, nos deixa pensar. Muito obrigado. Nós queremos convidar a todos para que no dia 17 de dezembro, próximo, no horário das 18 às 19 horas, acompanhe a palestra do monge Yakuzan, da Zendo Brasil. Ele é médico e professor da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele vai nos brindar com a palestra que encerra o ciclo de palestras da Amicus, Encontros de Cultura, deste ano de 2020. Devolvo a palavra, presidente. Muito bem, Paulo. Bom, senhores, então, vamos caminhando ao final. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao poeta Nejar, ao senador Simão, ao professor Jorge Trindade, demais participantes dessa edição do Amicus, desejando a todos um ótimo final de dia, um bom descanso. Deus abençoe a todos e muita saúde. Até o próximo encontro. Boa noite. Um abraço, Simão. Oi. Boa noite a todos. Oi, Ferraz. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Excelente. Só um abraço para ti, Simão. Dois,